Uma das coisas que super importantes de se falar é porque muitas pessoas tomam contato com o Enneagrama pela primeira vez e é uma possibilidade de utilização, não é um problema, existem vários níveis na qual eu posso usar esse sistema que se aplica a todos eles. Conhecer o Enneagrama como uma tipologia de personalidades. O Enneagrama não é uma tipologia de personalidades. Certas dimensões dele contêm tipos, entre aspas, tipos psicológicos, que na verdade não são nem tipos psicológicos, são jornadas espirituais específicas, notas musicais, vibrações específicas, 9 vibrações específicas regidas por leis muito fundamentais do universo, que são diferentes, têm qualidades diferentes, jornadas diferentes, que se cortada, se tirada uma fotografia num determinado nível de consciência, ela tende a se tornar, entre aspas, uma personalidade específica. Então, o próprio Enneagrama das personalidades, ou Enneagrama dos 9 tipos, ele contém, na verdade, 9 jornadas, 9 vibrações específicas, 9 caminhos de reencontro com a essência. Cada um deles com diferentes constituições energéticas mentais, emocionais, físicas, psíquicas, em todos os níveis, e que se alteram conforme o nível de consciência que a gente tem em cada jornada. Então o Enneagrama jamais é uma fotografia momentânea. Então eu não posso dizer que uma pessoa de um tipo 1, por exemplo, é de um determinado jeito, ou tem comportamentos e crenças específicas. Isso é mutável, isso depende de qual é o nível de consciência que ela está. Acho muito importante trazer esse tema para quem estuda o Enneagrama, que são os níveis de consciência, é a verticalização do tipo do Enneagrama. Então a gente tem que trabalhar, a gente trabalha com 9 níveis de consciência em cada tipo. Então uma pessoa de um tipo 1, que está numa faixa média de consciência, nos níveis 4, 5, 6, ela tende a ter características mais de livro, características um pouco mais que a gente enxerga como sendo comportamentos tendenciosos daquele tipo do Enneagrama. Sempre lembrando que entram as sequências de instintos, as 6 sequências, as asas, as flechas, os tipos dos pais e uma série de outras coisas que podem mexer em tudo isso, trabalho pessoal. Se ela vai para uma faixa elevada de consciência, isso muda pra caramba. E embora ela tenha aquela nota musical específica, aquilo vai se afinando, vai se tornando cada vez mais próximo de mostrar qualidades de algo mais elevado através daquele estilo 1 e que obviamente vão mudar os comportamentos. E do mesmo jeito, quando eu vou para a faixa de baixo, níveis 7, 8, 9, níveis mais patológicos mesmo, é quando a personalidade está no máximo da sua fixação e aquilo se torna compulsões específicas, um desbalanço muito grande entre os centros de inteligência mental, emocional e do corpo. Então se a gente vai falar, por exemplo, aí começando com o 8, é importante olhar para as pessoas dos tipos do Enneagrama como quem ela realmente é e não como o que ela está expressando como ser naquele momento da vida, porque a consciência dela está um pouco mais baixa, mas isso não é ela. Então quando eu olho para um 8 do Enneagrama, eu tenho que olhar para ele a partir da essência do que ele é. O que é um 8 do Enneagrama? Ele é alguém que de certa forma tem a ver com uma alma de exuberância, uma alma de energia corporal, uma alma de gosto pela vida, uma alma de vitalidade, uma alma voltada para a justiça, uma alma voltada para o cuidado, uma alma voltada para a força que move as coisas a fazê-las acontecerem. Claro que quando eu estou num nível alto de consciência, eu como 8, faço isso ou sou isso a partir de um espaço de coração aberto. Então, uma grande carga de amor, uma grande carga de cuidado, de delicadeza, uma grande carga de real coração, e o coração dos 8 é enorme, aberto para tudo aquilo, enquanto a força opera através dele. E eu também tenho uma mente clara, eu não tenho aquela mente que é conturbada por o excesso de raiva ou por necessidade de controle. Eu tenho uma mente que enxerga as coisas de forma clara. Então, nas faixas altas de consciência, eu tenho tanto a mente, tanto o coração, quanto o corpo, de todos os tipos, desperto, livre, fazendo as suas funções verdadeiras. Claro que quando um 8 vai espiralando para baixo nos níveis de consciência, algumas coisas vão se perdendo. Então eu vou me identificando cada vez mais com essa ideia de que eu preciso ser forte, que o mundo é de fato uma coisa material, objetificada, bem concreta.
E em algum momento o que acontece é que o meu corpo ele também se desbalanceia e eu passo a usar o meu corpo a favor de fazer com que, olha, esse controle precisa ser feito, então eu vou lá e controlo eu mesmo, faço eu mesmo aquilo e vou se tornando cada vez mais controlador, vou me tornando cada vez mais distante dessa clareza mental e a minha mente é poluída pelos meus impulsos, sejam quaisquer eles sejam, e quando eu vou descendo, meu coração vai se fechando, se fechando, se fechando, até que nos níveis lá embaixo eu tenho uma pessoa bruta, eu tenho uma pessoa controladora, eu tenho uma pessoa defensiva, com medo, com o coração fechado, onde tudo é material, onde eu não enxergo nem a leveza emocional, onde a minha mente não pensa, ela só opera a favor do controle. Então isso depende em qual das 9 escalas você está. Isso é tão importante que esse ano a gente tomou a decisão, agora em dezembro de 2016, e eu tomei a decisão de apresentar pela primeira vez um programa que ensine pelo menos a base, né, dos 9 níveis de consciência dos tipos, porque depende aonde a pessoa está para você saber como lidar. Não dá para dizer um 8 é assim ou é assado, depende se ele está espiralado lá em cima, espiralado para baixo, nas áreas da vida ele pode ter níveis de consciência diferentes. Então o que acontece ao longo da jornada para o crescimento, tanto para cima quanto para baixo, afeta comportamentalmente, afeta o coração, afeta a mente, afeta o quanto os centros de inteligência estão absolutamente claros para isso. E eu poderia descrever, e talvez eu descreva aqui, que é muito tempo, eu me programo para falar 2 minutos, sempre vão 7, 8, como é um pouquinho da jornada de consciência dos 9 tipos do Enneagrama. Isso é lindo você olhar para os tipos do Enneagrama a partir da sua jornada, enxergar as pessoas como jornada. Então mesmo quando eu olho para um 8 que está lá no nível de consciência 6 ou 7, extremamente defensivo, acreditando que sabe tudo, usando o poder para impor as coisas sobre os outros, achando que o mundo é absolutamente concreto e que não tem nada de etérico, nada de sagrado nisso, a coisa é pão, pão, queijo, queijo, com o coração bloqueado e fechado por traições e dores antigas, e reagindo e agindo, e lembra que o comportamento é só uma expressão dessas coisas todas, de uma forma muito mecânica, com a mente muito travada também, fechada, você lembrar que na verdade aquela pessoa é em essência simplesmente a vitalidade mais sagrada que existe no universo. Ela é em essência alguém com o coração aberto, com o coração doce, é alguém que coloca no mundo toda essa coisa da gentileza e do cuidado, da inocência. Os 8 como espíritos, como alma, são muito inocentes, tem o olhar e o coração da criança, é que isso vai se fechando conforme eu espiralo para baixo, e como eu sou muito inocente, como realidade, porque eu vivo num mundo de coisas boas e de abertura, obviamente ao espiralar para baixo eu fecho mais e mais e mais e mais o meu coração, porque ele contém uma joia preciosa muito grande. Então quando eu vou olhar para um 8, lembrar que ali tem uma criança muito inocente, uma criança com um olhar muito puro, muito bom, alguém com uma mente clara, capaz de usar uma vitalidade linda que entra pelo corpo para fazer coisas, construir, modificar coisas a serviço de um cuidado, de uma inocência e de uma clareza de uma mente que é capaz de direcionar muitas vezes determinadas ações e que são ações certas. Então, quando eu olho para o 8 a partir da visão do coração inocente, do coração da criança, eu vou entender que um 8 de verdade tem que ser tratado com muita gentileza, com muito carinho e com muita leveza. E isso é a realidade de um tipo 8 do Enneagrama, isso é a verdade que está por detrás de qualquer tipo de máscara. E depende de onde ele espiralou, do quanto ele espiralou, isso está mais distante ou mais duro, ou isso está mais próximo. Mas é importante mostrar para ele sempre e fazê-lo, puxá-lo de volta dos níveis mais baixos para cima e saber com quem você está lidando de verdade, e que muitas vezes aquilo que te atropela ou aquilo que é insensível, entre aspas, é simplesmente um distanciamento da verdadeira natureza. Então, super importante olhar os tipos, as jornadas de tipos do Enneagrama como jornadas de beleza, como jornadas espirituais bonitas, e entender que em cada pessoa que circula por aí, médio ou mais distante, você tem as qualidades mais altas
do ser, né, do grande universo, do grande mistério, expressadas através da mente, do coração e do corpo, mas que vão sendo perdidas. Então, o Eneagrama, no fundo, ele vai te ajudar a fazer uma jornada para recuperar esse autoesquecimento que aconteceu. E é muito importante enxergar os tipos do Eneagrama não como aquela parte cristalizada lá embaixo, o tipo tal faz isso de errado. Olhar, eu vejo muito o Eneagrama sendo usado para a pessoa se culpar, para ver quantos problemas ela tem, como não é bom ser daquele jeito, olha as sombras daquilo. Claro que é legal olhar, a verdade liberta, é importante ver as sombras, é importante tomar consciência de determinadas coisas e viver para ir crescendo, mas você não é nada disso, o tipo do Eneagrama não é isso, isso é simplesmente um esquecimento, uma cristalização. É importante lembrar o que são os reais tipos do Eneagrama, e no fundo eles são todos jornadas muito bonitas de beleza, e quando você faz isso, quando você convida as pessoas a virem para o melhor delas, que é a natureza delas, aos poucos elas vão abandonando essas falsas coisas, essas falsas máscaras, e se tornando aquilo que de fato elas realmente são, em níveis extremamente mais altos. Então, minha dica hoje é, primeiro, aprender que o Eneagrama é algo vivo e algo vertical e que possui níveis de consciência diferentes, entender os níveis de consciência e, acima de tudo, enxergar os 9 tipos e as pessoas a partir de um olhar de amor, inclusive a si mesmo, a partir do olhar das qualidades mais altas que são expressas pela tua energia específica daquele número, e todas elas são manifestações maravilhosas do sagrado. E a hora que você fizer isso com você, com amor e aceitação e com clareza, e fizer isso com os outros, o trabalho do Eneagrama vai se tornar um trabalho de luz, ele vai se tornar um trabalho do bem e não um trabalho de autoflagelação ou de cristalização ou de identificação com o eu. Então fica aí minha dica hoje, para todo mundo começar a olhar o Eneagrama como algo que faça mais bem, que convide mais as pessoas para os níveis mais altos de beleza e de consciência dela, e não algo que coloque para as pessoas como se elas estivessem fazendo ou tendo algo ruim. A aceitação e o convite para o que é mais alto é super importante dentro desse caminho bonito que é o Eneagrama, e fica esse convite para cada vez mais o olhar das pessoas com o Eneagrama, dos professores, seja um olhar onde veja que as qualidades mais altas, a luz, o que é verdadeiro sempre existe. E quando eu lido com comportamentos de tipos, coisas ruins que estão lá embaixo, na verdade eu estou lidando com abandonos e esquecimentos, mas isso que jamais são a verdadeira natureza da pessoa. Lembrar ela todo esse tempo, falar sobre isso, apresentar os tipos a partir da verdadeira natureza e ver isso com você. Então,